Alerta! E você deve se lembrar que ontem nós falávamos aqui próprio no Balanço, conversávamos com um especialista sobre o veto do presidente Lula ao projeto de desoneração da folha de pagamento. Então é importante entender, refletir a respeito, que com essa decisão, empresários, economistas temem e têm temor pelo setor produtivo. Para a FEComércio, por exemplo, é necessária uma mobilização junto aos parlamentares. Eles são muito importantes nesse momento. Então balança aí. O veto do presidente Lula tem causado preocupação entre os empresários do setor produtivo. A desoneração da folha de pagamento, que foi implantada desde 2012, está prestes a ter um fim. Existe uma preocupação muito grande, porque esse é um benefício dado para empresas, para os segmentos empresariais que mais geram emprego. E a preocupação é se essa lei que já tinha sido aprovada e que o presidente vetou, ela não for derrubada o veto ou não entrar algo que substitua, a grande preocupação é isso vai aumentar os custos desses 17 segmentos que são muito importantes. E isso pode, no final das contas, gerar demissão. Caso isso aconteça, os impactos serão imensos para a economia, já que o desemprego, a retração e a baixa produtividade serão inevitáveis. Imagina uma empresa que tem um determinado custo, esse custo aumenta significativamente, é natural que ele repasse isso para preço. Quando o preço aumenta muito, é natural que a demanda caia. A medida que beneficia os 17 setores que mais empregam no país impacta diretamente os serviços essenciais para a população. São segmentos que geram muito emprego. No Brasil, a gente sabe que gerar emprego tem um custo elevado para a classe empresarial e que, se você, ao invés de estimular que esses segmentos continuem mantendo os empregos ou até aumentando os empregos, você cria uma dificuldade, o que você tem é essa preocupação com a queda, o desemprego aumentando em segmentos que, como já falado, são muito importantes para a geração de emprego. O governo federal informou que deve enviar para a Câmara e para o Senado um novo projeto de lei que substitui as medidas da desoneração. Mas até agora esse projeto não chegou. E os empresários temem o que está por vir. O governo ele prometeu encaminhar uma nova lei que traria um outro benefício para compensar, mas que até agora não foi apresentado. E a preocupação é que estamos no final do ano e se não chegar nenhum projeto de lei, com o veto do presidente, as empresas começam 2024 com esse aumento significativo nos seus custos. Os empresários têm pressionado os parlamentares na esperança de barrar o veto do presidente, que voltará para a votação no Congresso em uma sessão conjunta na próxima quinta-feira. Enquanto representante do sistema FEComércio Sergipe, CNC, SESC, SENAC, sou totalmente a favor que o Congresso derrube o veto do governo federal. Pois, caso contrário, o Brasil terá um prejuízo em 17 setores, desempregando mais de 9 milhões de pessoas. E Sergipe também irá sofrer. Nós não podemos sofrer com esse descaso. Diga não ao veto, vamos nos apoiar. Eu conto com vocês do terceiro setor, comércio, serviço e turismo. É para se refletir, é uma coisa muito séria, né? Nós percebemos aí, há muitas consequências com relação a esse veto presidencial. E ontem, os deputados federais, a Yandra Moura, o Tiago de Joaldo, a Catarina Feitosa e o Rodrigo Valadares falaram com a nossa produção sobre os assuntos e mostraram seus posicionamentos. Nós também buscamos as assessorias dos demais deputados e também de senadores. Por meio de nota, por exemplo, João Daniel e Fábio Reis disseram que não vão falar sobre o assunto. Entendeu? Eu, senador, se fosse, falaria. Aliás, eu faria questão de falar sobre o assunto. Enfim, cada um, né? Os deputados federais Ícaro de Valmir e Gostinho Ribeiro e também os senadores Alessandro Vieira, o Rogério Carvalho e Laércio Oliveira ainda não nos enviaram um posicionamento. Se eu fosse legislador, se eu fosse deputado federal, se eu fosse senador, eu faria questão absoluta de dizer qual é a minha ideia a respeito de um assunto tão inquietante que mexe com a nação todinha. Agora, quem se omitiu, beleza, se omita.
Há consequências também com relação a essa omissão, a esse tipo de omissão. Eu vejo assim, quem cala consente. 12